Olá a todos, bem-vindos ao Arte Matemática, eu sou o Nicolas e nesse mais novo vídeo da nossa série de complexos eu vou falar para vocês sobre o cálculo do núcleo de Dirichlet, né, que por sinal eu acho que eu escrevi o nome dele errado, né, falta um L, né, fica Dirichlet. Ok? Que é esse núcleo? Tá? Eu não vou entrar muito nos detalhes do que é o núcleo, ele serve para tudo que é convergência da série de Fourier. Fiquem tranquilos, a gente está bem longe da série de Fourier ainda. Ele também é usado em óptica, tá? Em óptica ondular. Só que eu não vou entrar muito nos detalhes, eu estou apresentando na minha série de complexos simplesmente para a gente usufruir, né, de aprender a fazer esse cálculo aqui. Tá? A gente tem todos os itens necessários, todos os teoremas, vocês vão ver que vai ser um exercício bem interessante, bem legal, porque a gente vai usar várias coisas que a gente usou nos últimos vídeos. Ok? Então a gente vai calcular essa soma aqui, tá? Então, sejam A e B R$ 2, tal que B não seja congruente a zero módulo 2π. Isso daqui é para evitar problemas, porque a gente vai ter uma divisão com seno de B sobre 2, ok? No final, eu já estou dando um spoiler, mas isso daqui é para a gente ter nenhum problema. E a gente quer calcular essa soma aqui, né? Então a gente quer calcular a soma de K igual a zero a N de cosseno de A mais KB. Até agora, vocês sabem calcular somas, ok? Então somas são é, somas até um número finito, né? Óbvio. Só que quando a gente tem soma de cosseno e seno, a gente não sabe como fazer. E isso daqui é a base da série de Fourier. Na série de Fourier dizem que a gente consegue decompor um sinal em somas de cosseno e seno. Okay? Então é muito importante a gente conseguir calcular esse tipo de soma. Tá? E como é que a gente calcula esse tipo de soma? A gente tem um poderosíssimo item que a gente aprendeu recentemente, que é a exponencial complexa. Né? A gente gosta muito de mexer com exponencial, né? Elas são muito mais fáceis do que cossenos e senos, e a gente tem uma relação entre os dois. Ok? Então a gente vai fazer isso. Né? Então eu vou escrever isso em forma complexa. Tá? Então eu vou escrever que S igual a soma de K igual a zero a N de exponencial de I a mais KB. Ok? Eu posso fazer isso. Né? Cosseno de A mais KB é exponencial de I mais KB. E vocês percebem que como aqui temos só um cosseno, né? Então isso daqui é a parte real. Então a gente sabe que S igual à parte real de C. Perdão, C é a parte real de S. Ok? Então isso daqui é muito importante, porque essa soma aqui ela é mais fácil de calcular porque temos a exponencial. E como a gente só quer saber da parte do cosseno, a gente só vai pegar a parte real dessa soma aqui. Então vocês vão ver que a gente vai conseguir fazer essa soma inteira e depois eu vou pegar a parte real. Ok? Então vamos calcular essa soma S aqui, né? Então a gente pode tirar o exponencial de IA, né? Porque a gente não depende de K aqui, então a gente pode botar ele em fator. Então vai ficar exponencial de IA vezes a soma de K igual a zero a N de exponencial de IKB. Ok? Então isso daqui pode ser exponencial de IA vezes a soma de K igual a zero a N de exponencial de IB, tudo potência K. Ok? Aqui a gente reconhece uma soma geométrica, tá? Que a gente já sabe calcular, né? Ver minha série de somas, a gente sabe calcular isso daqui, tá? Então é uma soma geométrica onde o primeiro termo é 1 e a razão é exponencial de IB, ok? Então vai ficar que S igual a exponencial de IA, isso daqui não muda, vezes essa soma aqui que a gente sabe calcular. Então vou aplicar a fórmula, né? Então vai ficar, né, se temos a razão R, vai ficar 1 menos R potência o número de termos, tá? Então nesse caso o número de termos é N mais 1 termos, sobre 1 menos a razão, ok? Então vai ficar 1 menos exponencial de I N mais 1, tá? Porque esse é o número de termos, vezes B, sobre 1 menos exponencial de IB. Ok? Bom, por enquanto isso não nos ajuda muito, né? Agora a gente vai mexer com essa expressão aqui. Então a ideia aqui é a gente fatorizar isso daqui. Isso daqui parece uma coisa muito parecida com o que a gente já viu, né? Então temos uma diferença entre termos onde o módulo é 1, então a gente tem que pensar automaticamente no método do arco metade. Ok? Então, ver o vídeo de método do arco metade, onde eu expliquei como que funciona. Eu expliquei no caso de uma soma, tá? Mas é a mesma coisa com a diferença. A diferença simplesmente a gente vai reconhecer um seno. Ok? Então,
vamos fatorizar isso, então eu vou explicar a forma geral, né? Então, se temos 1 menos exponencial de i alfa, ok? Então, a gente vai fatorizar por exponencial de a mais b sobre 2, então vai ficar exponencial de i alfa sobre 2, fator de, e a gente quer a mesma coisa aqui, então lembre-se que 1 é exponencial de i zero, né? Então vai ficar exponencial de menos i alfa sobre 2, menos exponencial de i alfa sobre 2, né? Porque a gente quer alfa, então alfa sobre 2 mais alfa sobre 2 é alfa. Ok? Então aqui agora a gente quer reconhecer um seno, perdão, né? Então a gente tem que multiplicar por 2i e dividir por 2i, tá? Então isso daqui vai ficar igual a exponencial de i alfa sobre 2, né? Menos, né? Porque a gente quer inverter isso, então vai ficar menos 2i seno de alfa sobre 2. Ok? Eu fui um pouquinho rápido, tá? Mas é o método do arco metade. Então a gente quer reconhecer seno. Seno é esse termo aqui menos esse termo dividido por 2i. Então para inverter isso, vem com esse símbolo menos. Né? Se eu estou dividindo por 2i, eu tenho que multiplicar por 2i. E a gente reconhece o seno de alfa sobre 2. Ok? Então temos a nossa expressão aqui. Tá? Agora a gente quer substituir alfa por n mais 1, b. Né? E depois alfa por b. Né? Então temos que 1 menos exponencial de i n mais 1 b vai ser igual, no nosso caso, né? Então, substituindo na nossa fórmula, vai ficar exponencial de i n mais 1 b sobre 2 vezes menos 2i seno de n mais 1 b sobre 2, ok? E o outro, que vai ser mais simples, vai ficar 1 menos exponencial de ib vai ficar igual, então, a exponencial de ib sobre 2, fator de menos 2i seno de b sobre 2. Ok? Então, agora, a gente tem a divisão entre os dois, né? Então, vai ficar 1 menos exponencial de i n mais 1 b dividido por 1 menos exponencial de ib. Isso daqui vai ser igual, então a gente vai substituir, então vai ficar exponencial de i n mais 1 sobre 2 b vezes menos 2i seno de b sobre 2. Não, perdão, não b sobre 2. N mais 1 b sobre 2, né? Então vai ficar n mais 1 b sobre 2, dividido por exponencial de ib sobre 2, menos 2i seno de b sobre 2. Ok? Então agora a gente vai dividir, a gente vai separar tudo que é seno e tudo que é exponencial, né? Vocês veem que o menos 2 e menos 2i vai se eliminar, então vai ficar igual a exponencial de i n mais 1 sobre 2b dividido por exponencial de ib sobre 2 vezes seno de n mais 1 b sobre 2 dividido por seno de b sobre 2. Ok? Agora, lembre-se que S é esse termo aqui vezes exponencial de A. Então, a gente vai multiplicar tudo isso por exponencial de A e vai simplificar esse termo aqui. Ok? Então, vamos ter S igual a exponencial de IA vezes exponencial de I n mais 1 sobre 2b, né? Dividido por exponencial de ib sobre 2. Tá? Então a gente quer simplificar esse termo aqui, então no caso ainda não é igual a S. Né? Eu quero simplificar esse termo. Então isso daqui vai ficar igual. Então aqui vai ficar menos vezes, então vai ficar exponencial de i vezes a mais n mais 1 b sobre 2 menos b sobre 2, né? Tudo fatorizado por i, ok? Então vai ficar, né? Então vai ficar a mais, né? Se a gente desenvolver isso, então vai ficar a mais nb sobre 2. Então vai ficar exponencial
de I de A mais NB sobre 2. Ok? Então, agora que a gente simplificou esse termo, vamos ter que S igual a exponencial de I, fator de A mais NB sobre 2, fator de seno de N mais 1 B sobre 2, fator, quer dizer, dividido por seno de B sobre 2. Então vocês veem que, na verdade, eu já calculei o verdadeiro núcleo, né, de Dirichlet, que é essa forma generalizada aqui. Só que eu quero essa parte, eu quero a parte real do núcleo. Né? Então eu vou pegar a parte real de S, ok? A parte real de S, então, isso daqui é real, isso daqui é real. Isso daqui vai ser o cosseno, então vamos ter que C igual a cosseno de A mais NB sobre 2 vezes seno de N mais 1 B sobre 2 dividido por seno de B sobre 2. Ok? Então é o resultado que a gente achou, né? E eu posso afirmar para vocês era o que a gente queria achar, tá? Então esse é o resultado que a gente queria achar. Então não é um cálculo simples, tá? Eu não vou mentir para vocês, ele não é simples, só que ele é muito formador. No quesito, ele utiliza bem as noções de passar para exponencial, sabendo que cosseno é a parte real da exponencial, então vocês têm que estar ao ponto de exponencial complexa. Depois tem que saber como fazer somas geométricas, tá? A fórmula da soma geométrica, depois utilizar o método do arco metade, né? E conseguir simplificar exponenciais. Então eu acho um exercício bem legal para vocês saberem fazer, para vocês estarem ao ponto da exponencial complexa que a gente viu até agora. Ok? Então muito obrigado por terem assistido.